E aí, tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de evolução da administração, mais especificamente na abordagem científica, para todos os cargos que cobram esse tópico de administração geral, tá? Provinha da EBSERH com edital aberto, você vem bem focado no que interessa, bem focado no que é relevante, no que cai, para que você consiga acertar e ganhar bons pontos nessa prova, tá bom? Peço que você se inscreva no canal, me ajuda bastante. Se puder deixar gostei do vídeo, também me ajuda demais. Obrigado, vamos para a aula. A administração científica foi desenvolvida pelo engenheiro americano Frederick Taylor entre o século XIX e o início do século XX. Então já salva o nome aí de Taylor, tá? Você tem que saber os nomes, o período nem tanto, mas os nomes você tem que saber. A administração científica é o Taylor, a administração clássica é o Fayol, relações humanas é o Elton Mayo e por aí vai, tá? Taylor, no chão de fábrica, analisou o trabalho de cada operário e observou que os operários aprendiam como executar as tarefas observando os outros operários, colegas de trabalho. Assim percebeu a falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho, tendo em vista que havia diferentes métodos de execução para a mesma tarefa. Vou destacar aqui para ti, ó, técnicas e métodos de trabalho, porque se liga bem à administração científica. E mais, Taylor percebeu que a gerência do chão de fábrica desconhecia as rotinas de trabalho e o tempo que era necessário para realizar cada atividade, né? Olha que arcaico, a gente hoje tem uma visão mais completa muito por causa disso. Os conceitos de Taylor, apesar de alguns não serem mais tão aceitos, a base, grande base, se mantém hoje nas administrações, nas empresas e fábricas fortemente, tá? Qual que era a ideia de Taylor? Eliminar desperdício e aumentar a produtividade. É isso que ele queria. Como é que ele queria fazer isso? Aplicando técnicas e métodos científicos. É por isso que se chama a escola da administração científica, tá? Então ele concluiu que ele tinha que buscar a melhor maneira de fazer cada tarefa e aí aprimorar por meio de um estudo capaz de tornar esse trabalho racional dentro dos operários. E aí ele criou o estudo dos tempos e movimentos. Você tem que também saber esse nome. Estudo dos tempos e movimentos, né? Viu como essa explicação que eu te dei aqui, você conseguiu montar aí uma cronologia, ficou mais simples de entender, né? Essa tentativa de Taylor de substituir métodos rudimentares de produção por métodos científicos ficou conhecida como ORT, Organização Racional do Trabalho. A gente vai já já voltar para a ORT, tá? Porque ela tem alguns princípios, alguns pontos que são importantes e eu vou já já falar contigo. Mas por enquanto salva essa informação. A tentativa de Taylor trocar o método rudimentar, cada um fazendo do jeito que viu o outro fazer, por método científico, baseado em análise, estudo de tempos e movimentos, ficou conhecido como Organização Racional do Trabalho, tá bom? Para Taylor, a organização era tida como um sistema fechado, ou seja, não recebia influências externas. Hoje a gente já consegue ver os errinhos, né, ou as críticas a essa teoria. Como pode-se observar, a ênfase da administração científica está nas tarefas. Ó, essa frase aqui vai te dar algumas questões, tá? E seu objetivo é o aumento da eficiência e da produtividade. Então, a administração científica tinha como objetivo construir um relacionamento em que tivesse a máxima prosperidade para ambos os lados, patrão e empregado. Todo mundo tem que ganhar, tá? Então tem que ter uma identidade de interesse entre empregados e patrões, apesar da empresa ser um pouquinho maior, beleza? E aqui vamos voltar para a ORT, para a Organização Racional do Trabalho, que é essa tentativa do Taylor de sair do método rudimentar para o método científico. Seguintes fundamentos da ORT: análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos. Ou seja, Taylor queria encontrar a melhor maneira de se fazer cada atividade mediante a eliminação de movimentos inúteis e utilizava para isso ferramentas e técnicas que pudessem aprimorar a execução de cada tarefa. Depois de encontrar essa melhor maneira, ele usava o estudo dos tempos e movimentos para chegar no tempo padrão de cada atividade, tá? Então eu tinha que fazer uma atividade de cortar alguma coisa. Ele tentava descobrir
qual era a melhor maneira de se fazer esse corte, se era assim, se era assim, se era longitudinal, enfim, como é que era o corte, e depois dizia, ó, esse corte tem que ser feito em 2,4 segundos. E aí se chegava a um padrão e todo mundo tinha que fazer o corte daquela maneira no tempo de 2,8 segundos, né? Então ele estava mudando do método rudimentar para um método científico. Olha, século XIX e XX, né? Criando padrões, coisas que para a gente hoje são bem naturais, por causa de Taylor. Fundamentos da ORT, estudo da fadiga humana. Taylor também se verificou que a fadiga, o cansaço, diminuía a eficiência do trabalhador. Então, diminuía a produtividade, diminuía a qualidade do trabalho e era uma perda de tempo. Então, a administração científica buscava racionalizar os movimentos, eliminando os movimentos que produziam fadiga e os movimentos que não estavam relacionados diretamente com a tarefa que fosse executada pelo operário. Então, tem que ser assim. Não levanta o braço e faz assim não, faz só assim. Porque se levanta o braço, te cansa, te fadiga e aí tu perde produtividade. A ideia era essa, né? Divisão do trabalho, especialização do operário, está bem ligado a isso que a gente falou também aqui já anteriormente, né? Já dá para notar que o trabalho fica bem dividido e o funcionário, o colaborador, no caso que era o operário, né? Fica bem especializado, o cara só sabe acochar parafuso, ele não sabe ou não deve desacochar parafuso, tá? Outro fundamento, desenho de cargos, desenho de tarefas, então definir o que cada operário vai fazer e como tem que fazer aquilo. Taylor foi o pioneiro, tá, nisso aqui, nesse desenho de cargos e tarefas, na tentativa de estabelecer, de definir racionalmente cargos e tarefas. Hoje a gente usa isso, a gente tem planos de cargos, planos de carreira, tudo baseado nisso aqui. Taylor foi pioneiro também nisso, tá? Temos como fundamentos da ORT incentivos salariais e prêmios de produção. Então, para o Taylor, a remuneração baseada no tempo, o salário mensal, você vai ganhar 5 mil por mês, não estimula ninguém a trabalhar mais, a produzir mais. Então, ele achava que deveria substituir essa remuneração pela remuneração baseada na produtividade, ou seja, quem produz mais ganha mais, tá? Aqui ainda não se falava muito em direitos trabalhistas bem consolidados, tá? Até teve algumas disfunções relativas a isso, enfim. Conceito de homo econômicos. Qual que é a ideia? O homem é motivado a trabalhar por dinheiro e não porque ele gosta de trabalhar. Eu não preciso que você goste de trabalhar, eu vou te pagar, você vai lá e trabalha para mim. Você se move por dinheiro, né? Condições ambientais de trabalho, como iluminação, conforto, na administração científica, a eficiência depende de um conjunto de condições do trabalho que garantem o bem-estar do trabalhador e diminuem a fadiga. Se você já estudou ou ainda vai estudar a teoria das relações humanas, fica esperto para essa aqui, porque é o contrário, né? A ideia aqui do Taylor é propiciar boas condições ao trabalhador para aumentar a eficiência, a produtividade no trabalho. Cuidado, tá? O Taylor não estava preocupado com o bem-estar do trabalhador. Ele estava preocupado com o aumento da eficiência no trabalho. Ele não tinha essa visão para a pessoa, essa visão do homem, ele tinha a visão da tarefa. Beleza? Padronização de métodos em máquinas. Então a padronização acaba por aumentar a uniformidade dos resultados, elimina o desperdício e aumenta a eficiência. E por fim, mais um fundamento, a supervisão funcional, ou seja, Taylor era contra centralizar a autoridade. Então tem que ter vários superiores, cada um especializado numa área diferente. Então os subordinados estavam subordinados, né? Os operários estavam subordinados a diversos supervisores, a gente recebia uma ordem de várias pessoas. Isso tinha vantagens e desvantagens, né? Então, o operário tinha que receber orientação e ordens diárias de várias pessoas, cada um especializado numa função específica, tá? Essa era a visão de Taylor, uma tentativa de trazer um método científico para o trabalho e originou o que a gente chama de ORT, Organização Racional do Trabalho. E esses foram os fundamentos, certo? Bora avançar um pouquinho. Princípios da administração científica. Taylor definiu ainda os princípios da administração científica, também conhecidos como funções administrativas de Taylor. São o planejamento, o preparo, o controle e a execução. Você pode decorar com PPCE, né? Enfim, o que é que o planejamento dizia, né? Esse princípio de planejamento de Taylor. Temos que substituir os métodos de trabalhos rudimentares, a improvisação, por métodos planejados e baseados em estudos científicos.
Show, né? Nada diferente do que a gente viu. Preparo. Qual o outro princípio do preparo? Os trabalhadores têm que ser selecionados através de métodos científicos de acordo com sua aptidão. Então, os trabalhadores têm que ser treinados, têm que ser preparados para produzir da melhor maneira, de acordo com as aptidões e de acordo com os métodos que foram planejados, tá? Princípio do controle, então tem que controlar o trabalho para se certificar que ele está sendo executado de acordo com o método estabelecido e com o método preparado, com o método planejado. Então tem que verificar se as metas estão sendo alcançadas. E o princípio, né, a função administrativa de execução, tem que distribuir as responsabilidades e atribuições de forma planejada para que a execução seja mais organizada e mais disciplinada, tá bom? Esses são os princípios da administração científica de Taylor. Por fim, vamos ver as críticas, tá? À administração científica. E é inegável que o trabalho de Taylor foi um avanço, né? Sendo Taylor, inclusive, considerado o fundador da moderna teoria geral da administração. Você vê que eu falo dele, eu falo muita coisa, tento trazer muita coisa, porque a minha formação original, minha primeira formação, eu gosto de chamar assim, é em administração, então eu aprendi muito sobre isso aqui na própria faculdade, tá? Enfim, quais são as críticas à administração científica, certo? Aqui é a visão de Chiavenato, certo? Não precisa você saber o autor não, mas só para você saber a base que eu estou puxando aqui para ti. Quais são as críticas? Cai em prova? Cai bastante, tem que saber quais são as críticas. Se você entender o contexto da administração científica, você já conseguiu pensar em muitas críticas, né? Mecanicismo da administração científica. Então a organização era uma máquina, né? Eu tinha métodos, tinha tempos bem alinhados, bem planejados, bem preparados para funcionar daquela maneira. Então eu tinha um arranjo rígido e estático de peças. E essas peças quem eram? Eram os funcionários, eram as pessoas, né, que deveriam trabalhar com o máximo de eficiência possível. Então a administração científica não estava preocupada com as condições de trabalho do operário, com a pessoa em si. Ela trazia um ambiente para aumentar a eficiência, não com a pessoa, né? Super especialização do operário. A especialização do funcionário era a super especialização acabava resultando em tarefas super simples que podiam ser facilmente ensinadas e aumentava a produtividade do trabalhador que está fazendo aquela coisa, né? Contudo, isso tornava o trabalho muito chato. O operário não trabalhava com satisfação e isso não trazia produtividade. O cara só acocha parafuso, ele não pode desacochar. Aí você fazia isso 12, 14, 16 horas, que na época era mais ou menos nessa jornada de trabalho, 16 horas por dia durante todos os dias, de domingo a domingo, né? Então isso é uma disfunção, isso é uma crítica, tá? Visão microscópica do homem. A administração científica ignorava que o trabalhador é um ser humano social. Então o homem era visto como algo pequeno, ele era apenas uma peça que movia uma máquina, né? A ausência de comprovação científica. O objetivo era substituir os métodos rudimentares por métodos científicos. Mas a escola de Taylor é bastante criticada porque não apresentou, tá, as comprovações científicas de seus métodos e dos seus princípios, né? O que é até uma, uma crítica bem forte, né? Um paradoxo bem bacana. Enfim, abordagem incompleta da administração. Não levava em conta a organização informal, nem os aspectos humanos, só olhava só os aspectos formais e o foco nas tarefas. Limitação do campo de aplicação, era apenas o chão de fábrica. Esses princípios de Taylor dificilmente se aplicariam a um varejo, a uma empresa de serviço ou algo do tipo. Abordagem prescritiva e normativa. A preocupação do Taylor, da escola do Taylor, qual era? Olha aqui para a tela. Prescrever normas, tá? Normas que devem ser aplicadas em cada situação. Então tudo era previsto e de acordo com o que fosse acontecendo, você reagia de tal maneira. As situações eram todas padronizadas e as soluções eram prescritas em princípios normativos que indicava o que a pessoa tinha que fazer em cada administração. Então já tinha uma receita de bolo, só que a vida real nem sempre seguia aquilo, né? Então isso causava certos problemas. E era uma abordagem de sistema fechado, ou seja, olhava apenas para dentro da organização, não se considerava um ambiente externo, não se considerava um ambiente em que a organização está inserida. E claro, isso não é o ideal, nem em termos financeiros, nem em termos de produtividade, tá bom? Finalizamos, focamos no que realmente é importante, nos principais pontos da nossa teoria
de Taylor. Quero que você resolva questões sobre o assunto, tá? Qualquer dúvida, não deixe de me chamar. Se você gostou da aula ou pelo menos aprendeu alguma coisa, peço que se inscreva no canal e, se possível, deixe o seu gostei no vídeo. O YouTube mostra para mais pessoas e isso me ajuda demais.